Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco, amém? Deus é bom em todo o tempo, amém? Irmãos, nós vamos dar continuidade, vamos para a palavra do Senhor. Tem alguns textos que eu quero ler com vocês hoje, então eu não tenho um texto específico, porque não vou estar fazendo uma pregação expositiva, né? Mas vai ser uma palavra mais tópica, mas nós vamos estar falando sobre oração, né? E, irmãos, o Senhor tem colocado no coração do ministério, para que a gente, né, o pastor Eudoro tem falado muito acerca de nós aprendermos, de lermos, de orarmos, né? Amém? E a oração é algo tão fundamental. Na última vez que eu preguei aqui no culto de oração, até mencionei isso, né? Porque Jesus não ensinou os discípulos a pregarem, né? A fazerem outras coisas, a não ser a orar, né? E Ele deu ali a oração do Pai Nosso como sendo um exemplo para nós. Então, nós precisamos aprender a orar, amém? E nós confiamos que o Senhor, através da sua palavra, nos revela muito acerca da oração. Então, ao longo das semanas, a partir de agora, né, a partir de hoje, nós vamos estar tratando desse assunto de oração de uma forma muito especial. Então, eu quero convidar você, quando você vir para o culto de oração, traga uma cadernetazinha, uma caneta, para que você possa estar anotando, porque eu creio que você vai ser ricamente abençoado por Deus através dessas ministrações, em nome de Jesus. Então hoje, irmãos, nós vamos falar sobre 4 passos para uma oração respondida. O que é importante, né? E na semana que vem nós vamos estar dando continuidade, então não vai acabar por aqui por uma questão de tempo, né? Não, eu não ia nem ter voz para passar tudo que fala sobre oração, porque é um assunto tão imenso, mas nós vamos por mordidas pequenas, né? Pegamos um pouquinho, refletimos, semana que vem recebemos mais um pouco, e assim nós vamos aprendendo ao Senhor. E nada melhor do que o culto de oração, irmãos, porque a gente escuta aqui, já se ajoelha e já coloca em prática aquilo que a gente ouviu, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então assim, né, orar com eficiência, né, é algo que a gente precisa aprender. Amém? E para termos orações respondidas, existem algumas coisas que nós precisamos nos posicionar em fé e na palavra de Deus nas nossas orações. Então o primeiro ponto que eu quero falar nesta noite com vocês é acerca da nossa decisão daquilo que nós queremos em Deus. Quando nós oramos, irmãos, para que uma oração seja respondida, nós precisamos decidir o que nós queremos receber do Senhor também. Né? A nossa oração não é aquela oração vaga, digamos assim, nós precisamos conhecer aquilo que nós queremos, ou um alvo de oração para as nossas vidas, amém, irmãos? Porque muitas vezes nós oramos de forma vaga, e aí às vezes a gente também não recebe não recebe aquela resposta que vem a afirmar a glória e o mover de Deus para as nossas vidas. Pedimos de uma forma vaga, e daí quando recebe, a gente já nem sabe se a gente recebeu de Deus, ou foi porque chegou na nossa mão mesmo, ou se foi porque a gente tinha os nossos contatos, ou aquelas, sabe? A gente não consegue atribuir, às vezes, ao Senhor aquele milagre, aquela mão do Senhor intervindo realmente nas nossas vidas, que é o que o Senhor quer revelar através da oração. Porque a oração é uma posição, é um posicionamento de fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é um recompensador, um galardoador daqueles que o buscam. Amém, queridos? Então nós precisamos decidir, né? E nós não podemos ter uma oração vaga. Então quando nós queremos uma resposta de Deus, então olha só, irmão, só para a gente diferenciar aqui, não é uma oração de comunhão, mas é uma oração quando a gente está buscando algo do Senhor. Então nós precisamos ser claros a Deus o que nós queremos. Queremos uma cura? O que nós queremos de cura? Queremos a salvação de alguém? Queremos a bênção, um trabalho novo, ou uma bênção material, uma bênção espiritual? Queremos mais do Senhor? Então nós precisamos orar, porque a nossa oração vai provocar em nós uma
atitude em relação àquilo que nós estamos buscando. Em relação àquilo que nós estamos buscando. Alguém já foi fazer compra sem uma lista de compra? Eu, com lista de compra, já trago um monte de coisa. A Cátia já faz assim, ó, quando ela faz esse compra. 3 cenoura. Porque se ela só escreve cenoura, eu chego em casa com um saco de cenoura. 4 tomate, porque se ela só escrever tomate, eu vou encher o saco de tomate e chego lá. E assim vai, né? Mas não é verdade, irmãos? Imagine se você estivesse no supermercado sem uma lista de compras e estivesse só andando com o carrinho vazio, para lá e para cá. Ia chegar um momento que alguém que trabalha no supermercado ali ia bater no teu ombro assim, está tudo bem contigo? Está procurando alguma coisa? Então nós precisamos ter um alvo do Senhor, amém? Um alvo nas nossas buscas de oração. Sobre o que vocês têm orado? Qual é o conteúdo da sua oração? Tu tem visto resposta de Deus? Você já foi claro ao Senhor aquilo que você quer? Seja claro ao Senhor. Ouse a crer. Ouse a crer no Senhor. Amados, outro ponto, né? Nós precisamos ser específicos. E o ser específico aqui, nós precisamos também ter o cuidado de orarmos de acordo com a palavra de Deus. Porque nós não queremos pedir algo que é contrário à palavra de Deus. Amém? Então nós precisamos encontrar o que a palavra de Deus fala acerca de um determinado assunto que nós estamos buscando, para que a gente possa crer no mover do Senhor, amém? A fé começa quando conhecemos a vontade de Deus, e a sua vontade está revelada onde? Na sua palavra. Esse aqui é o norte verdadeiro para as nossas vidas. Então antes de nós orarmos, irmãos, sejamos específicos, né? Mas vamos encontrar no Senhor respaldo para aquilo que nós procuramos. Então, por exemplo, por uma questão de tempo, irmãos, mas aqui eu separei alguns versículos, né? Mas, por exemplo, se nós estamos buscando uma cura do Senhor para as nossas vidas, nós precisamos conhecer o que a palavra de Deus fala acerca de cura. Não é verdade? Porque nós vamos ler aqueles versículos e esse versículo vai produzir fé nas nossas vidas e vai nos respaldar no nosso pedido ao Senhor. Então, por exemplo, assim, Salmo 103, versículo 2 e 3 fala assim: Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas doenças. Então a palavra de Deus fala isso, então eu posso crer que o Senhor vai me curar. Amém, igreja? Amém, irmãos? Eu vou crer, eu vou tomar posse da promessa do Senhor. Isaías 53:5, né, fala que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por causa das pisaduras deles nós fomos sarados. Então a palavra fala que por causa da morte de Cristo, aquilo que Ele carregou na cruz, Ele nos dá a cura para as nossas vidas. Então eu vou tomar posse dessa palavra, eu vou crer, irmãos, e eu vou levar adiante, e eu vou me respaldar naquilo que a Bíblia diz. Tiago 5:14-15 fala assim: está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja, chame o líder, chame um obreiro, o pastor da igreja ali, para que a gente possa estar ungindo você com óleo. Amém? Então, parte de você ouvir até o pastor até. Interessante isso, né? Quando nós estávamos em missão na Igreja Batista, a gente não tinha oração por cura na igreja assim, né? Porque o pastor que a gente auxiliava lá, ele era muito assim, aquela palavra, é tudo bem. Aí ele falava assim, ô pastor, a gente não ora por ninguém por cura, né? Falava com ele assim, né? A gente não chama ninguém para orar. E daí ele falou assim, a gente não chama ninguém para orar, porque a Bíblia diz que quem tem que chamar é a pessoa. Aí eu falo assim, errado ele não está, né? Errado ele não está. Mas o Tiago, mas amém, irmãos, olha só, a Bíblia não mostra isso? Se está alguém entre vós doente, vá até o presbítero e peça para que ele ore, ele vai ungir você com óleo, e a oração, a Bíblia diz, a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então olha só o que a Bíblia fala sobre cura, e tem vários, irmãos. E deixa eu falar uma coisa para vocês, às vezes, mas meu Deus, como é que eu vou? Se você não tem uma Bíblia com concordância, que você pode buscar lá atrás da Bíblia, né? Todos os versículos que tem a palavra cura, faz o seguinte, irmãos,
Pega o teu celular ali, na tela inicial já tem tem um campinho que se você aperta você pode dar um Google, né? Procura ali versículos bíblicos que falam sobre cura. Aí você vai ver ali a resposta que o Google vai dar e você vai pegar a sua Bíblia, né? Porque eu sei que nós somos bereanos aqui, amém, igreja? A gente checa tudo que vem na nossa frente, né? A gente não recebe tudo de primeira mão assim tão fácil, né? Pega a sua Bíblia e vá ali e lê na sua Bíblia. Então, então isso é só por cura, irmãos. O que a Bíblia fala sobre perdão? Se estamos daí, né, com dificuldade de recebermos o perdão, o que a Bíblia fala sobre o perdão? Salmo 134 diz assim: contigo, Senhor, está o perdão, para que sejas temido. Então é Ele que tem o perdão para as nossas almas. Irmãos, eu posso aqui ler inúmeros versículos para vocês. 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Deus tem o perdão, Ele nos perdoa, mais ninguém. E a base do perdão de Deus não é o amor dEle por nós, irmãos. É a sua fidelidade e a sua justiça. Porque Ele é fiel e justo. Deus não mente. Então a gente tem que tomar posse dessas coisas, irmãos, quando a gente está orando. Nós precisamos achar respaldo na palavra de Deus e crer na palavra do Senhor. Amém? Salmo 103:12 diz assim: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Qual é a distância do Oriente para o Ocidente? Não tem fim, né? Assim Ele afasta os nossos pecados. Então nós podemos crer, irmãos, e assim, para todo o assunto, nós podemos buscar o que a palavra de Deus fala, salvação para a nossa família. Atos 16:31, né, que é um versículo tão conhecido: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, e a tua família. Fala: Senhor, a tua palavra diz isso, Senhor. Então eu vou ser específico, eu quero a salvação do meu filho, eu quero a salvação do meu cônjuge, né? Eu quero a salvação dos meus pais. Amém, queridos? Sejamos específicos, que venhamos a orar o que a palavra de Deus nos ensina a orar, a vontade de Deus. Vamos meditar naquilo que a palavra de Deus fala, para que isso entre no nosso coração. A palavra precisa habitar no nosso coração. O salmista não falou isso? Guardei a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Esse é o lugar da habitação da palavra de Deus. Amém? Nós precisamos usar a palavra de Deus como arma espiritual. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso logo à frente também. Então nós precisamos pedir, né, sermos específicos acerca daquilo que nós estamos pedindo a Deus. Nós precisamos pedir, mesmo sabendo que Deus sabe o que precisamos. Porque às vezes a gente pode chegar diante de Deus: tu sabe o que eu preciso, né, Senhor? Então, amém, vou confiar em Ti. Mas Ele revela na sua palavra também. Vamos ter o desejo, irmãos. Vamos ter o desejo de bater na porta do Senhor, né? A Bíblia fala assim, que todo aquele que bate, abrir-se-á, né? A porta irá se abrir. Mesmo que Deus conhece todas as coisas antes mesmo de pedirmos, Deus quer que nós peçamos. Porque isso não é para o benefício do Senhor, mas é para o nosso benefício. Isso ensina a nós a nossa dependência dEle. Não é verdade, queridos? Um pai, né? Imagine um filho chegando assim e falando: pai, tu sabe o que eu preciso, então se tu quiser me dar, tu me dá. Pensou se um filho chega assim para um pai e fala assim: filho, eu sei que tu precisa e eu não quero te dar. Pronto. E aí? O pedir às vezes faz nos humilharmos, né? Não de uma forma ruim, mas de uma forma de nós reconhecermos que há um Deus sobre nós, que nós não somos o Deus nas nossas vidas, nós somos dependentes do nosso Pai, e nós precisamos pedir a Deus.
João 16, 23, 24 diz assim: se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Pedir, irmãos, não tenha medo de pedir. Não tenha medo de pedir ao Senhor. Existem vários momentos das nossas vidas com várias formas de oração, mas a oração de pedir é a oração bíblica. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Dá-nos hoje o pão nosso. Né? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Está na oração, Jesus nos ensina a pedir. E vamos pedir com fé, irmãos, sabendo que Deus responde à fé. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que tremendo isso, né, irmãos? Que tremendo isso, né? Como nós temos buscado a Deus? Será que a gente tem buscado a Deus na correria da nossa vida? Para lá e para cá, nessa ocupação frenética, muitas vezes, que vivemos, e as nossas orações para Deus, ó Deus, não tive tempo de falar contigo, ó Senhor, Tu sabes o que eu preciso, eu vou dormir em paz, tranquilo. Vamos pedir, irmãos. Você tem um caderninho de oração? Você tem uma lista de oração? Comece a colocar, comece a escrever, para que você comece a ver o quanto Deus responde orações, irmãos. O quanto Deus responde orações. George Miller, né, que foi um grande homem de Deus, ali na Inglaterra, ele teve mais de 33 mil orações respondidas. Olha só. E esse homem era incrível, porque ele não pedia nada para ninguém. Às vezes a gente pensa assim, ele era um inglês bem orgulhoso mesmo, né? Ele não pedia nada a ninguém, as orações dele eram a Deus. E ele teve mais de 33 mil orações respondidas pelo Senhor. Cara, isso é incrível, gente. Isso é incrível. Aí, quantas orações nós tivemos respondidas ao Senhor? Muitas vezes, talvez a gente não tenha nem tempo para reconhecer. Mas vamos fazer esse exercício, irmãos. Vamos crescer em oração, amém? E nós precisamos crer. No momento em que nós oramos, nós precisamos crer, irmãos. E Jesus nos desafia a crer que recebemos aquilo que estamos buscando, no momento em que nós estamos buscando. Isso é fé. Marcos 11, 23 e 24, diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Olha que tremendo. Quando você, eu falo isso, irmãos, porque eu me desafio, né? Junto, né? Mas quantas vezes, irmãos, realmente a gente para orar e sai aliviado das nossas orações porque realmente a gente crê? Ou às vezes a gente ora e ainda nem as nossas próprias orações nos aliviam. Aliviam a nossa ansiedade, a nossa angústia. Fé, irmãos, creia. A fé se apropria das coisas antes mesmo de nós vermos ela. Eu acho tremenda aquela passagem de Jesus, quando ele ressuscita Lázaro, porque ele fala assim, no versículo 41 de João 11, ele fala assim: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E ele nem tinha chamado Lázaro para fora ainda, Lázaro ainda nem tinha sido ressurreto dos mortos ainda, para depois ele agradecer a Deus, ao Pai. Mas ele já falou assim: Pai, eu te agradeço porque tu sempre me ouves. Olha só que tremendo isso. Claro que ele era Jesus, né? A gente pode falar assim, né? Ele era Jesus, né? Não era eu, né? Mas Jesus está ensinando isso, é uma palavra, irmãos. Também não é aquela coisa assim, louca, mas é fundada na palavra de Deus, irmãos. Vocês estão me entendendo, né? Então nós precisamos nos apropriar, assim, eu creio, Senhor. Eu orei, eu pedi a Ti, eu creio que o Senhor vai fazer. Porque eu creio que a Tua palavra me mostra que essa é a Tua vontade. Então eu não vou crer em outra coisa. Recuse-se a duvidar, né? Porque o diabo vai lançar dúvida, irmãos. Nós lançamos dúvidas para nós mesmos, né?
O diabo também lança dúvidas, mas nós devemos resistir, mantendo-se firme na palavra e confessando as promessas de Deus. Confessando as promessas de Deus. Como é que Jesus venceu a tentação? Está escrito. E o diabo veio com a palavra e Jesus falou: não, está escrito. Está escrito. Use a palavra para resistir ao diabo, né? E às circunstâncias contrárias. Tem um versículo que eu quero ler com vocês. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primeira Pedro 5, 6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Versículo 8: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então ele fala assim que nós precisamos resistir, no versículo 9 ali, né? Porque o diabo ele está ao nosso derredor, ele está buscando, procurando a quem possa devorar. Nós precisamos resistir, permanecendo firmes na fé. Na fé no quê? Na fé naquilo que a palavra de Deus nos diz. Amém, irmãos? Se nós olharmos para Tiago, volte um pouquinho ali, 1 Pedro, antes de 1 Pedro, nós temos o livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Ele fala assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas vezes a gente fala assim, né? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O segredo está no início desse versículo: submetam-se a Deus. Aí resistiremos o diabo, não na nossa força, mas na força do Senhor, porque a nossa força provém dele. Então submetam-se à palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus fala, porque Deus não é mentiroso, amém? Glória a Deus. E precisamos guardar a nossa mente, irmãos, que é o quarto ponto que eu quero trazer para vocês. Primeiro ponto, nós precisamos saber o que estamos pedindo, amém? Deixa eu olhar nas minhas anotações aqui, né? Primeiro ponto, nós precisamos saber o que estamos pedindo, né? Precisamos ser específicos acerca daquilo que pedimos. Segundo, nós precisamos pedir sem medo. Terceiro, nós precisamos pedir com fé. Com fé. E quarto, nós precisamos guardar a nossa mente, irmãos. Proteja seus pensamentos contra as dúvidas e contra a incredulidade. 2 Coríntios, abra comigo lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Olha como é importante a gente proteger os nossos pensamentos. Ele fala assim, ó: destruímos, vamos ler a partir do versículo 3, para a gente entender melhor o contexto aqui. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Amém? As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha só que tremenda essa palavra, irmãos, porque esse versículo fala que os nossos pensamentos importam. Amém? Não são só as nossas atitudes, os nossos pensamentos importam.
E ele fala assim que nós precisamos levar todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Então proteja a sua mente. Proteja a sua mente contra as dúvidas e contra a incredulidade. E alimente-se e alimente a sua mente com aquilo que a palavra de Deus fala acerca daquilo que você está buscando. Esse é um segredo de uma oração respondida, irmão. Queremos respostas às nossas orações, nós precisamos proteger a nossa mente, porque isso nos mantém focados naquilo que nós estamos buscando em Deus. Até que Deus responda, ou fale o contrário, né? Porque a resposta de Deus também pode ser não. Mas se Ele responder não, é uma oração respondida. Se Ele responder sim, é uma oração respondida. Amém, irmãos? É isso que nós queremos. Controle as suas palavras. Controle as pessoas, né? Controle no sentido, né? Cuidado com as observações que nós fazemos, com as pessoas que nós nos envolvemos e com os ensinamentos que nós recebemos também. De uma certa forma, vamos esqueci a palavra agora. Vamos saber selecionar as pessoas que falam nas nossas vidas. Né? Vamos nos afastar de ambientes e pessoas que enfraquecem a nossa fé, irmãos. Porque assim, né, irmãos, a gente sabe que para enfraquecer a nossa fé, não falta lugar aí, né? Então a gente precisa fortalecer a nossa fé. E a gente fortalece a nossa fé através dos nossos irmãos, através da comunhão, através da leitura da palavra e através da oração também, irmãos. Amém, queridos? Alimente a sua mente com aquilo que é bom, com aquilo que edifica. De novo, é uma forma de guardarmos a nossa mente. Abra comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Estamos em 2 Coríntios, né? Gálatas, Efésios. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele diz ali, Paulo, ele fala algo tremendo acerca de como nós precisamos guardar a nossa mente. E o contexto ali é contra a ansiedade, contra todas essas coisas, né? Versículo 6 fala, não andem ansiosos, 4:6, por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, olha só, e com ação de graças, com gratidão em nossos corações, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Proteja a sua mente, guarde a sua mente. Versículo 8, finalmente então, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Olha que tremendo isso. Que exercício, irmãos. Que exercício para eu e você colocarmos em prática. Em nossas orações, guardarmos a nossa mente. E nos alimentarmos para que tenhamos uma mente que nos alimente a nossa fé. Porque se tudo que cai no nosso coração precisa passar pela mente, e a mente, na verdade, irmãos, é o grande campo de batalha do inimigo, na verdade. Porque se tudo que entra no nosso coração precisa passar pela mente, o diabo está lutando por esse espaço aqui, ó. E é na mente que ele trava essas batalhas. E nós temos na palavra de Deus essa instrução do Senhor para nós guardarmos a nossa mente em Cristo Jesus. Amém, igreja? Então vamos fazer esse exercício. Rejeite pensamentos contrários à palavra de Deus e foque na certeza de que Deus já te respondeu. Você, cooperando com Deus em oração, você alcançará a vitória que você está buscando no Senhor, irmãos. Deus, Ele não é mentiroso. Aquilo que Ele promete na sua palavra, Ele cumpre. Amém? Nós precisamos buscá-lo. Existe um versículo que Tiago, se não me engano, Tiago fala, né, que nós não temos porque nós não pedimos. E quando pedimos errado ainda. Então que nós venhamos a pedir certo para o Senhor. E como é importante, irmãos,
que nosso coração esteja cheio dessa palavra aqui. Então, se você não sabe a vontade de Deus para alguma área da sua vida, que você está buscando uma resposta, uma transformação, uma mudança, busque na palavra de Deus. Busque conhecer o que a palavra de Deus fala acerca disso. E peça com fé, irmãos, em nome de Jesus Cristo, para a glória do nosso Senhor. Não tenha medo de pedir. Peça com fé que Deus vai responder às nossas orações em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar?